Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Quero saber se vocês nessa manhã estão animados para a gente ter o nosso momento de escola dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13 e o título da lição é Um pouco de prudência não faz mal. Convido você a abrir a sua Bíblia aí, lá em Eclesiastes capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Eclesiastes capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 4. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal sucederá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Vamos ter uma palavra de oração? Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, por esta manhã, pela oportunidade de aprender algo novo, Senhor. Fala ao coração do teu povo, usa a minha vida, Deus, como um canal de bênção, que todos nós possamos, sentir o teu toque, ser ensinados por ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra-chave para a lição dessa manhã é prudência. Então hoje nós vamos conversar sobre a importância da gente ser prudente no viver a nossa vida e no fazer as nossas escolhas. Ser prudente, a palavra prudente, ela é sinônimo de cautela, de precaução. Quando eu vivo com prudência, eu sou alguém capaz de evitar alguns perigos, eu sou alguém capaz de evitar cometer alguns erros. Só que quando a gente fala de viver e de ter a prudência em nossas vidas, para algumas pessoas ter essa prudência pode significar ficar parado, ficar sem fazer nada. Então eu não vou fazer nada, eu vou ficar só esperando, e para algumas pessoas essa é uma atitude prudente e não é bem por aí. O próprio texto que a gente leu e também a revista nos leva a pensar que quem tem prudência na sua vida é alguém que tem atitude. O ser prudente está diretamente ligado à questão de uma ação. E o versículo de número 1 ele fala sobre lançar o pão sobre as águas. Lança teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Vai falar também um pouco mais adiante sobre quem planta, Então, nem sempre é garantido que eu vou plantar, eu vou colher. Às vezes, certas atitudes é como lançar algo sobre as águas e esperar que um dia eu consiga pegar aquilo de volta. Mas eu não sei para onde esse rio vai correr, eu não sei para onde isso vai, não sei se isso vai voltar ou não. Então, diante de certas situações que a gente vive, há sim uma certa incerteza. Mas a gente não pode permitir que essas incertezas nos paralisem. Para ficar mais fácil de compreender, eu uso o exemplo da pandemia. A pandemia aí, nós temos algumas dificuldades, algumas limitações, mas nem por isso a gente deixa de buscar a Deus, nem por isso a gente passou de aprender. E isso não quer dizer que não há nada que a gente possa fazer. Claro, e eu sempre digo, respeitando as orientações, tomando sempre todos os cuidados, é possível sim a gente continuar buscando a Deus, é possível sim a gente manter o contato com as outras pessoas, é possível a gente estar agindo e estar em movimento. Isso é extremamente importante e característica de alguém que é prudente. Quem é prudente é alguém que pensa sobre o que está acontecendo e toma uma atitude, não deixa de agir. E é interessante que, pensando, quando eu vi que o tema da lição era prudência, pensando na minha vida, às vezes coisas que acontecem comigo, me lembrei que essa semana mesmo, vendo notícias e na TV, na internet, falando da questão do arroz, que pode subir, vai ter uma alta no preço, por conta da economia, da exportação, tudo isso que em parte é consequência da pandemia. E eu me vi preocupado, falei, nossa, eu nem lembro quando foi a última vez que eu fui no mercado, será que eu tenho ou não arroz na despensa? Eu fui lá conferir se tinha, e tinha um pacote de arroz fechado. E uma vez que eu percebi isso, eu fui conversar com a Patrícia e falei, olha amor, o arroz parece que vai subir, nós temos um pacote de arroz fechado, será que não é bom já ir no mercado e comprar 2, 3, não sei? Aí a gente tendo aquela conversa, depois a gente chegou à seguinte conclusão de que esse não era o melhor caminho. Porque se é algo que já tem pouco e os preços estão subindo, imagina se todas as pessoas que podem correr lá e achando estarem sendo prudentes, eu vou correr, eu vou comprar e eu vou guardar. E quem não pode comprar?
Que preço será que vai estar, né, quando aquela pessoa que compra um pacote de arroz por mês, daqui um mês for lá comprar de novo? Em parte eu vou ter culpa nisso que aconteceu. Então, o ser prudente é muito mais do que a gente apenas agir, mas é eu agir em uma direção. E qual direção é essa? É agir na direção daquilo que é vontade de Deus e agir na direção das outras pessoas, porque a vontade de Deus é que a gente viva e pense, se relacione com as outras pessoas, tenha comunhão com elas. E o texto bíblico nos leva a pensar nesse sentido também. No versículo 2 ele fala, né, sobre repartir com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Então ele fala sobre agir de forma generosa, sobre agir pensando nas outras pessoas. O grande problema é que muitas vezes a gente acha que está sendo prudente e porque eu estou pensando só em mim, estou pensando só na minha família. A prudência que nós aprendemos de Deus, a prudência que é bíblica, é uma prudência que nos leva a pensar no que está acontecendo, ver como a gente pode agir, e eu não vou agir pensando em mim, no que eu acho que é melhor para mim, mas eu vou agir pensando na vontade de Deus e eu vou agir também pensando na vontade de Deus para as outras pessoas. Então, que fique claro para você, que você tire isso da sua mente nesse momento. Se você acha que ser prudente é ficar parado e é ficar esperando, não é de forma alguma. E o versículo de número 4 deixa isso bem claro, né? Ele fala sobre a pessoa que fica esperando o vento mudar, fica esperando, né, talvez vir a chuva para semear. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, nós nunca vamos agir, nós nunca vamos fazer nada e a gente vai estar se enganando, achando que está sendo prudente, quando na verdade não é bem assim. Ao viver a nossa vida, todos os dias, independente da situação, independente do que aconteça, né? Se a dificuldade for a pandemia, se a dificuldade for, às vezes, uma questão econômica, que é essa questão da alta do arroz que eu coloquei, né? O que quer que seja, sempre vai haver a oportunidade de eu e você fazer algumas coisas. E a revista ela fala, né, que o grande problema é que algumas pessoas ficam esperando a oportunidade. Quando eu ver e achar que essa é a oportunidade, eu vou fazer alguma coisa. E às vezes a gente não acha que é a oportunidade, a gente não acha que pode fazer alguma coisa. E na verdade, né, a oportunidade passou. Porque aquele momento eu poderia sim fazer alguma coisa, mas eu fiquei parado e eu me enganei achando que estava sendo prudente. Então que a gente não pense dessa forma. Quando a gente olha para a Bíblia, né, vamos ter vários versículos que nos orientam e falam que nós somos um povo que vive pela fé e fé em Deus, que nós conhecemos as coisas em parte. Eu não conheço tudo, eu conheço em parte, mas nem por isso eu deixo de caminhar, nem por isso eu deixo de agir, nem por isso eu deixo de buscar saber, né, qual é a vontade de Deus para aquele momento, qual é a melhor atitude que eu devo tomar. Então, se você estiver em dúvida, se você não souber, né, qual atitude tomar, frente à situação que você tem vivido, que você tem enfrentado, você pode buscar direção, você pode buscar orientação em Deus, né? Isso é uma característica de alguém que é prudente. Então, que você possa assim agir e nesse sentido caminhar, que a gente dependa mesmo de Deus. E não justifique, ainda mais nesse tempo da pandemia, talvez isso já aconteceu antes, ou vai acontecer lá para frente, mas às vezes a gente vive situações em que a gente fica querendo saber todos os porquês, a gente fica querendo ver o todo, a gente fica querendo ter aquela certeza do retorno, de como vai ser, se o meu esforço, a minha escolha vai valer a pena ou não, e às vezes a gente se frustra e acaba jogando a culpa em Deus, né? Eu já ouvi pessoas falando da pandemia que foi Deus que enviou a pandemia, pessoas de forma absurda, né, julgando esse momento como se fosse um castigo de Deus. Eu não creio em um Deus, né, que tem prazer em castigar ou em ficar, né, com suas mãos fechadas, podendo ajudar a gente, que Ele não vai fazer nada para nos ajudar. Eu creio em um Deus que é um Deus amoroso. A Bíblia fala sobre a graça, né, que a gente recebemos a salvação, recebemos a oportunidade de viver uma vida nova, sem merecer, e tudo isso de graça. Então eu não acredito que às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente vão ser culpa de Deus, de forma alguma. Deus é um Pai que vai estar ali sempre presente, né, querendo nos ajudar, querendo caminhar conosco. Às vezes a gente vai estar teimando, né? Eu vou estar achando que é hora de ficar parado, eu vou estar achando que não é oportunidade, e
e Deus vai estar ali querendo dizer, não, você pode fazer alguma coisa assim. Não, essa é a oportunidade, né? Me escuta, senta aqui comigo, escuta seu irmão, escuta sua irmã, que vocês vão perceber, né, o que vocês podem fazer nesse momento. E que a gente viva, né? Busque viver mesmo essa prudência, que não é uma prudência que nos paralise, nos acomoda, mas uma prudência que nos leva a agir e agir na direção daquilo que é vontade de Deus e na direção daquilo que abençoa as outras pessoas. Essa é a vontade de Deus para mim e para a sua vida, e que assim possamos viver. Que Deus te abençoe nessa manhã, que essa palavra, né, continue falando, incomodando o seu coração, e que em Deus você encontre a resposta, que em Deus você encontre a direção sobre como agir hoje, amanhã e em todo o tempo. Vamos ter mais uma palavra de oração? Eu quero orar para que Deus abençoe a sua vida. Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos por esta lição, Deus, e nós queremos viver essa prudência que é bíblica, Deus, essa fé que é viva, que não é parada, Deus, mas que se move através de nós, Deus, e que a gente permita que tudo isso flua, que em cada momento a gente possa perceber uma oportunidade de viver, de falar do teu amor, de abençoar as outras pessoas, porque é o Senhor quem nos une e o Senhor quer sempre, né, nos levar a se dirigir na direção das outras pessoas. Que assim possa ser, que a gente viva essa prudência que é bíblica. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu domingo e a semana que se inicia, em nome de Jesus. Amém.